Olá, sou o maestro Marconi Araújo. Estou super feliz de ministrar hoje uma aula sobre o canto lírico contemporâneo, meu segundo livro, esse daqui. Esse livro onde eu falo um pouco sobre a maneira técnica que eu vejo o canto lírico, num apoio completo do PROAC, edital 39/2021, nós podemos ministrar esta pequena amostra do meu livro. A gente vai pincelar um pouco sobre o que é, para você que quer se aprofundar no canto lírico, buscar um professor de canto ou o nosso estúdio Marconi Araújo para você poder entrando nessa área, ter um livro-texto, ter uma bibliografia. Então eu vou passar bem rapidinho sobre as coisas que eu acredito que um cantor lírico precisa ter. Vamos lá. Então, uma das definições básicas do canto lírico contemporâneo é a definição de máxima projeção da performance e maior qualidade com um mínimo de esforço. Ou seja, eu preciso ter uma voz potente, uma voz que corra num teatro, mas que seja extremamente saudável. Conhecimento de tratados. A bibliografia do meu livro é bastante ampla para que a gente possa ter vários tratados e essas pessoas possam também, através da bibliografia, fazer sua própria pesquisa. Conhecimento das escolas nacionais. Nós temos basicamente 4 escolas nacionais, a italiana, a germânica, a inglesa e a francesa. E entender como funcionam essas escolas, como funcionam posicionamentos laríngeos, como funcionam apoio, como funcionam manuseio da respiração. Isso é super importante, até para o aluno que busca um professor novo e quer entender que técnica esse professor usa. Se é uma técnica pura, se é uma técnica mista. Conhecimento das estruturas do aparelho fonador para o uso da velocidade de aprendizado. Também é super importante. Por quê? Porque quando você conhece o seu instrumento, você tem mais domínio sobre ele e propriocepção. Então, eu fiz questão de começar isso no Brasil, falando em um livro, que foi meu primeiro livro, Belting Contemporâneo, falando das estruturas, falando de musculatura intrínseca, falando para que as pessoas possam ter não só uma consciência teórica, mas também corpórea, né? Para que possa ter essa própria percepção do que está sendo usado. E para o canto lírico não seria diferente. Construção didática diferenciada para cada cantor. Isso é uma característica minha. Eu acredito que não existem duas vozes iguais, então realmente nós podemos ter vamos dizer assim, alguns regramentos, não é? Mas nunca uma bula, sabe? Onde eu siga sempre os mesmos passos, porque cada aluno tem uma dificuldade, cada aluno tem os seus próprios features e os seus próprios fails. Então é importante que o professor de canto consiga, neste momento, já desde o início, administrar isso. Quer dizer, ressaltando as qualidades do aluno para que ele se sinta bem estudando e tentando minimizar os seus problemas para que ele possa ter mais conforto e mais projeção. Classificação no sistema FAR em etapas. O que é o sistema FAR? FAR, nós usamos essa nomenclatura que vem do alemão como categoria, como uma prateleira, vamos dizer assim, né? Onde eu coloco aquela classificação vocal. Então você vai ter aí um soprano coloratura, um soprano lírico, um soprano dramático, um tenor, um held tenor. Esse tipo de categoria FAR nos ajuda muito e é um dos maiores problemas que eu, por exemplo, encontro de cantores que vêm até mim no estúdio estudar. A classificação errada, não é? A categoria errada. E eu não estou falando da segunda categoria, porque nós temos 2 categorias. A primeira, que seria soprano, e a segunda, soprano ligeiro, a segunda categoria. Estou falando da primeira. A pessoa não sabe nem se é mezzo ou soprano, se é tenor ou barítono. E isso realmente pode atrapalhar bastante o desenvolvimento do aluno. E eu tenho meu próprio sistema, que eu falo no livro, de como avaliar o aluno em várias etapas do seu processo pedagógico. Desenvolvimento diferenciado em ópera e música de câmara. Então, a música de câmara ou câmara, ela tem uma característica um pouquinho mais específica do que a música operística. Apesar da voz ser dita lírica,
o approach é muito diferente. Então, o cantor que é um cantor lírico, ele precisa ter essa versatilidade, ele precisa ter essa visão desses dois estilos usando a mesma técnica. Quer dizer, os objetivos dos dois são diferentes. Então ele precisa entender como funcionam cada um. Afinação de chiaroscuro e reforços de ressonância. Chiaroscuro é um termo da escola italiana onde eu tenho as qualidades de brilho e escuridão da voz, né? O equilíbrio do chiaroscuro é muito importante para uma voz finalizada, porque uma voz que não tenha esse equilíbrio, ela pode soar clara demais, ou escura demais, ou sem brilho, ou opaca, ou desequilibrada, literalmente. Então existem reforços de ressonância que eu posso usar para ajudar o aluno a controlar essa afinação de chiaroscuro. E essa afinação de chiaroscuro, ela começa desde a fase inicial, e ela vai se aprofundando e vai ficando cada vez mais profunda, até que o aluno mesmo possa controlar a sua própria afinação de chiaroscuro ao seu gosto musical. Articuladores e embocaduras. Articuladores e embocaduras são super importantes no canto lírico. Ao contrário do canto pop ou do canto para teatro musical, o cantor lírico pode se utilizar de embocaduras, e vários cantores líricos fizeram isso durante as suas carreiras. Se vocês procurarem, né, alguns cantores e conseguirem ver um close dos cantores, você vai ver que muitos deles usam embocaduras diferentes. Algumas embocaduras de cobertura de lábio superior, por exemplo, alguns de lábio de campânula, como esse, alguns lábios soltos, alguns cobertura de lábio inferior, isso alterando inclusive dentro da própria textura. Isso também afina chiaroscuro e ajuda nas articulações, porque os textos que vão ser articulados numa tessitura muito aguda, especialmente as consoantes, precisam ser suavizadas e precisam não quebrar o legato. E é importante que você se utilize da embocadura e dos articuladores para minimizar essa quebra de legato. Legato versus dicção seria exatamente isso. O quanto eu posso ir na dicção para que não afete o meu legato. O que é legato? É a maneira como eu uno as notas no canto lírico. E isso é basicamente o que nós chamamos de cantar. Cantare é isso, é o cantabile, não é? Sem legato não existe canto lírico. Então eu preciso realmente entender como funciona, por isso nós utilizamos vocalizes, ou seja, vogais para fazer isso, vogais para unir a voz num legato, e depois a articulação de consoantes para que o texto flua. Esse equilíbrio às vezes é confuso, então eu falo um pouco no meu livro sobre isso e ajudo os cantores a decidirem em qual trecho de sua tessitura é mais importante o controle de legato ou o controle de dicção. Então eu vou colocar um exemplo de um vídeo aqui de 3 pupilas minhas cantando, usando o canto lírico contemporâneo, de uma música minha chamada Trio das Esposas. Eu queria que vocês escutassem.
Então, esse tipo de vocalidade é diferente da vocalidade pop. Se você é um cantor pop, você vai entender que essa voz está distante da fala, não é? Essa obra especificamente, nessa obra especificamente, é uma cena de sedução, né? Então elas têm que, está escrito em português, então elas têm que articular em português uma cena de sedução. O texto é muito importante, mas a tessitura está muito alta, muito aguda para as três. Então elas têm que fazer escolhas. E o compositor também, que no caso sou eu, pode ajudar. No momento onde fica mais agudo, elas têm simplesmente um vocalize, não é? Uma vocalização na vogal A. Quando elas precisam falar texto, elas estão numa parte mais central. Bom, da onde veio essa minha ideia de escrever esse livro? Na verdade, o Canto Lírico Contemporâneo deveria ter sido o meu primeiro livro, não o segundo, porque eu sempre fui um cantor lírico, um contratenor lírico. Mas eu decidi escrever primeiro meu livro de belting porque era um livro que não tinha nada escrito em português e os booms dos musicais estavam acontecendo, então eu decidi primeiro escrever o livro de belting. Mas o livro de canto lírico contemporâneo sempre esteve ali do meu lado para ser terminado. Graças a Deus eu terminei. E eu uso uma bibliografia que eu gostaria de dividir aqui com você, que eu chamo de berço da literatura técnico-vocal. São vários escritores e eu cito alguns aqui nessa página: o Berrat, o Tosi, o Herbst, o Hiller, o Zacconi, o Narius, o Caccini, Ceroni, Mancini, Rameau, Roteter. Tem até mais, né, de tratadistas desta época. A gente está vendo aqui mais ou menos de 1600 até 1700, mas os tratados mais novos, quando eu falo novo, eu falo depois de 1800, eles também são super importantes. Mas eu acho importante um cantor entender como um cara pensava a voz lírica no berço da ópera, né? Quando a música operística começou a acontecer. Então, a gente entende que basicamente existem 4 escolas de canto que nós podemos considerar. As outras escolas são derivadas dessas 4. Então, segundo o Richard Miller, no seu tratado sobre escolas nacionais, o ataque, o manejo da respiração, a ressonância, o posicionamento da laringe difere de escola para escola. Então, eu faço uma síntese disso no meu livro, tá? Dando um exemplo aqui, o ataque da escola italiana, por exemplo, que chama-se attacco del suono, é um ataque simultâneo, ou seja, não é um ataque duro, nem um ataque soproso ou suave. Sei lá, a ressonância mais frontal, o que era oscuro vindo da fala, né? O italiano tem essa coisa de parlare. A escola alemã, por exemplo, tem um manejo de respiração mais baixa, expansão baixa do dorso, fixação baixa do diafragma, distensão epigástrica, contração dos glúteos, contração pélvica, approach da respiração mínima que combina com todo essa respiração baixa, a laringe diferente, um pouco mais baixa, mais fixa. Vamos ver outros exemplos aqui. A escola francesa, por exemplo, advoga que tem attacco del suono, mas se aproxima mais do suave. A posição da laringe é mais elevada. A escola inglesa, por exemplo, que é a escola tradicional do coral, do oratório, tem ataque suave quando tem esse tipo de técnica. E quando são líricos, advogam o del suono, o attacco del suono, que é o ataque simultâneo. A laringe também tem uma posição levemente alta. O manejo da respiração é bem diferente, é uma respiração mais alta, o diafragma fixo, o abdômen intenso, retraído. Advogam intercostal, diafragmática e não clavicular, mas não é bem isso que acontece, a gente explica isso no livro. Então, isso aqui é só uma pincelada para vocês entenderem que cada professor pode escolher uma escola e pode, às vezes, utilizar de algumas coisas de algumas escolas e combinar uma técnica mista. Com muito cuidado, porque nem sempre isso vai dar muito certo, tá? Aqui eu faço uma análise do diagrama do Hirano, que é o diagrama de participação dos músculos tensores da prega vocal, e aqui eu crio os registros e subregistros do canto lírico contemporâneo. Então você pode ver aqui que na parte baixa eu tenho um registro basal
E lá na parte alta eu tenho um registro elevado, onde só tem uma participação maior de ECT. Isso é similar ao belting contemporâneo, certo? Nessa parte do meio, que você está vendo pintada, eu tenho um registro modal. E dentro desse registro modal, a gente tem o registro onde o TA é superior em predominância, que é o registro de peito ou denso. Nós vamos mudar essa nomenclatura porque realmente a voz não está no peito. Então não é muito certo falar isso, né? A voz está aqui, no gogó, né? O que muda é a conformação da borda. Então, voz de cabeça, voz de peito, tem muito mais a ver com ressonância, sensação, propriocepção, e não realmente onde a voz está. Porque aí o aluno fica achando sei lá, que a laringe vai para a cabeça, para o peito. Não é isso não, tá? Sua voz está sempre na laringe. Ela é a sua fonte sonora. Então a gente chama de registro denso quando o TA está comandando. E a gente chama de registro tênue ou cabeça quando o CT está comandando. Agora, quando eu tenho um equilíbrio dos dois, eu estou no registro médio. Isso já era falado pelos tratadistas como Garcia, por exemplo. Estamos falando de 1800, 3 registros. Existem teorias de 2 registros, existem teorias de 3 registros, e existe a minha teoria de 4 subregistros. Subregistros. Registros não. Então, registro seria denso, médio e cabeça, dentro do modal, tá, gente? Acima o elevado falsete, abaixo o fry ou basal. Dentro do registro médio, 2 subregistros super importantes. O mix tênue, onde eu tenho um equilíbrio de TA e CT, mas o comando ainda é de CT, ou seja, a borda é tênue, a borda da prega vocal. E o mix denso, onde eu tenho um equilíbrio de TA e CT, mas a borda é densa, ou seja, o TA que está comandando. Tá? Então, basicamente, eu trabalho com os meus alunos estes registros, para que eles saibam aonde eles estão e como está o alongamento do TA. Né? Que é o famoso, no canto lírico é o famoso equilíbrio do grave com o agudo. Quer dizer, ter no mínimo 2 oitavas com um som uniforme, desde o grave até o agudo, sem esforço, com todas as notas se projetando iguais. Então, no início do processo, eu uso uma avaliação de FAR. Como eu falei, eu acho super importante. Porque eu preciso saber por onde eu vou caminhar com esse aluno, o básico do básico. Então, a primeira avaliação de FAR seria se é uma voz grave ou uma voz aguda. Porque eu preciso, mesmo que ela seja média, porque eu preciso entender se esse cantor está mais próximo de uma voz de tenor ou de soprano, ou de baixo e contralto, ou se ela é média, de barítono ou mezzo-soprano, mas eu preciso ter uma ideia de onde ela está melhor. Mesmo que mais para frente eu mude. Vamos supor, ela me parece, a voz de uma menina, por exemplo, me parece estar muito mais próxima de uma voz aguda do que de uma voz grave. Pode ser um mezzo-soprano que não sabe acessar os seus graves, né? Não tem acesso. Então, essa classificação pode mudar e aqui nesse momento está super tranquilo porque eu vou estar dando um repertório de quê? Parisotti, talvez Vacai, alguma coisa para somente desenvolver a voz central. Então eu olho dificuldades ou facilidades inerentes, por exemplo. A pessoa tem agilidade natural? Ela tem coloratura naturalmente? Isso me dá dicas sobre o FAR. O falsete de Garcia é bem resolvido? O que é falsete de Garcia? Falsete de Garcia é essa região do Dó3 ao Dó4, que o Garcia chamava de falsete porque ele sentia a ausência de TA, onde a voz de cabeça começa a aparecer e ela fica fraca. Ele chamou essa região de falsete. Ele diz que a voz de cabeça realmente se estabelece acima do Dó4. Então essa região é a região onde um soprano ficaria um pouco mais fraca e uma mezzo-soprano teria mais condições de resolver. Isso também pode me dar uma dica. Que mais? Por exemplo, um baixo quando fala, a gente sente que a voz é muito grave falada. Isso também me dá uma dica de que aquela voz falada é grave. Agora, cuidado, não classifique uma voz pela fala, porque isso é muito vago. Num baixo é muito claro, quando ele é um baixo baixo, mas eu preciso avaliar algumas coisas, porque às vezes a pessoa fala num tom grave, mas a voz não é tão grave assim. Então eu posso escutar aquele brilho do baixo na voz dele e aí me dar uma dica, mas isso aqui é avaliação de um FAR inicial.
Não determinar far secundário. Eu esqueci o passádio. Passádio. Como a voz faz passádios, por exemplo. Uma voz feminina, um soprano, o Richard Miller fala no livro dele que o soprano pode ter até 5 passádios. Então, eu posso avaliar a voz pelos passádios, saber, ela está fazendo passádio nessa nota, então ela provavelmente é um soprano, ou ela provavelmente é um mezzo-soprano. Isso vai me ajudar bastante, mas, de novo, não é um ponto que eu possa afirmar e confirmar com certeza. Isso é somente uma ajuda neste faro inicial, porque um cantor experimentado pode trocar os seus passádios. E aí o que acontece? A cada aula ele muda o passádio, e aí você fica perdido se você avalia somente passádios. Não determinar far secundário nesse momento, claro, porque se o aluno está chegando para você, você não pode nunca dizer isso para um aluno. Você é um soprano ligeiro. Porque quando você diz isso, quando o professor diz isso, aquilo fica na cabeça da aluna e ela acha que ele é um soprano ligeiro pro resto da vida. E eu estou começando a otimização dela. Não tem sentido eu falar isso. Eu acho que você pode vir a ser um soprano. Tá bom isso, já foi. Não um soprano ligeiro ou soprano verdiano, não é? Não classificar. Engasguei. Não classificar o Fá secundário é super importante, porque o aluno pode colocar aquilo na cabeça e ele seguir com essa informação e não se experimentar. Na sequência, vocalizes, do áreas antigas, ópera séria rendeliana ou vivaldiana, alto bel canto e aí Mozart, art songs, Verdi e Wagner. Por que eu sigo essa ordem? Porque a maioria dos professores de canto colocaria depois de áreas antigas Mozart. Eu não acho pertinente. Acho o Mozart muito difícil de cantar para um aluno que acabou de sair de áreas antigas. A escrita do Mozart é muito feita no segundo passádio, que é o passádio mais complicado. Então, muitos cantores se frustram fazendo Mozart. Então, eu prefiro começar por, depois de áreas antigas, ópera séria rendeliana e vivaldiana, que vai já ajudar esse aluno com vocalizações, ou seja, agilidades, vocalizações, controle de coloratura, para que quando ele chegue no alto bel canto, que é Rossini, Donizetti e Bellini, ele já está bem mais preparado e com uma voz um pouco mais robusta para esse tipo de repertório. Aí sim ele vai aprender a controlar passádios bem e fazer Mozart, art songs e aí Verdi e Wagner. Então, qual seria a base do canto lírico contemporâneo? Seria a união de registros e passagens. Ou seja, eu preciso ter consciência dos meus registros, dos meus subregistros e das passagens que acontecem na minha voz. E isso é uma coisa que raramente é falada. Então, o aluno tende a fazer aula por imitação. É uma aula do tipo, faz como eu estou fazendo. E nem sempre o aluno tem uma voz parecida com a do professor. Então, termina virando um pouco um telefone sem fio, sabe? Tipo, faz mo, 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 mo. Aí o aluno faz mo, 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 mo. Aí ele aprendeu com mo, 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 o outro professor, aí ele segue e vai dar aula depois. Aí ele fala, faz bo, bo, bo. Bo, 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 bo. Aí o outro faz po, po, po. Aí o outro faz po, 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 mas ninguém sabe. Por que o B, por que o M, por que o P, por que o... Quer dizer, vocalizes aleatórios não vão ajudar. Você precisa ter um vocalize, e às vezes você precisa criar um vocalize para o seu aluno que ajude. Em quê? Fechamento, ampliação faríngea, abaixamento da laringe. Tudo isso é muito importante. Então, esse telefone sem fio não funciona muito. Então, eu preciso ensinar o meu aluno a unir os seus registros e saber onde estão os seus passádios. Afinação de chiaroscuro e reforços, ou seja, se eu pego uma voz básica e essa voz básica precisa ser ampliada na sua potência, eu preciso fazer reforços faríngeos, eu preciso fazer ou reforços de cavidades anteriores também, das cavidades oral e nasal. Usando as 5 cavidades, laringofaringe, orofaringe, rinofaringe, cavidade nasal e cavidade oral, eu posso afinar esse chiaroscuro desde o início. E depois eu só vou aumentando essa esfera à medida que ele vai ganhando experiência dentro do canto lírico. Articuladores e embocaduras. Então, eu posso usar articuladores e embocaduras para
me ajudar, por exemplo, na afinação do chiaroscuro de uma voz que já está ficando otimizada. Não necessariamente eu preciso manter aquela embocadura. Por exemplo, uma embocadura de lábio de campânula, que é essa daqui, eu posso usar para afinar chiaroscuro, porque afina chiaro no lábio e oscuro, porque o lábio está fechado. Então, essa campânula afina chiaro e o fechamento afina oscuro. O aluno consegue mais brilho na voz. Ele pode manter essa embocadura durante bastante tempo, ou ele pode só utilizar para ouvir e ter a própria percepção do chiaroscuro e depois soltar a embocadura. Vários cantores famosos mantiveram suas embocaduras. Então você vai ver aí no YouTube vários, se você dá um close, você vai ver que eles mantêm suas embocaduras para melhorar a sonoridade e acessar com mais própria percepção os sons que eles querem. Posicionamento, então eu divido embocaduras em várias e articuladores em vários níveis. Posicionamento de língua, se a língua está mais próxima do dente, se a língua está mais afastada do dente, se a língua está mais alta na direção do palato, mais alta na direção do palato duro, do palato maduro, do palato duro. A boca, se a boca é mais cerrada, se a boca é mais aberta, se ela é semicerrada. Quer dizer, várias coisas juntas vão afinar esse chiaroscuro e pode me ajudar a otimizar a voz do meu aluno muito mais rápido. Agilidades, vocalizações. Então, o tipo de vocalização que eu faço uma vocalização legata. Vou ensinar o meu aluno a fazer uma ligação lié, que a gente chama. Ou uma articulação porté, que é comportamento. Ou uma vocalização martelata, ou marcata, ou martelé, como eu chamo no meu livro. Uma vocalização staccata, por exemplo. Piquetato, por exemplo. Então, esse tipo de articulação pode me ajudar tecnicamente, inclusive na solução do FAR, né? Porque tem pessoas que têm facilidade de fazer, por exemplo, um martelé duplo, que é o que eu chamo, que é um acento de 2 em 2 notas para a velocidade da coloratura, que torna aquela voz coloratura. Ou seja, a pessoa aprende a fazer a vocalização e, através dela, ela descobre o seu próprio FAR. Além disso, as vocalizações tendem a unir registros, porque como eu faço vocalizações com exercícios de ampla tessitura, normalmente de nona, eu consigo sair de uma região e passar para a região média, por exemplo, do grave para o médio, do médio para o agudo, do agudo para o sobreagudo. Então, essa junção de tudo faz com que o aluno consiga unir suas cores, para que ele não fique com cores diferentes em registros e subregistros diferentes. A construção de uma voz lírica inicial. Na página 116 do meu livro, como eu começo uma voz. Como eu começo uma voz lírica. Tem todo um processo de própria acepção da voz, de escutar como ela é emitida, do binômio propulsão e retenção, ou seja, ar e fechamento. Como deve acontecer o posicionamento da laringe. Como eu devo amplificar num primeiro momento através das cavidades posteriores. Então eu faço essa construção nesse momento inicial e faço o aluno cantar com uma voz que eu chamo de voz muscular, que é uma voz que ele precisa ter, que não é uma voz finalizada, que não é uma voz de performance, é uma voz simplesmente para ele poder sentir, porque o canto é todo interno. Então eu preciso dessa voz interna para poder conseguir fazer. O que mais? Sugestão de vocalizes. Quer dizer, eu tenho que criar vocalizes que me ajudem nas dificuldades dos alunos e não vocalizes repetidos, né? Como uma bula. Texto, legato versus dicção. Falamos sobre isso já. Como eu faço com que meu aluno consiga falar os textos e ainda assim mantenha o seu legato. Saúde vocal, imprescindível para um cantor de ópera, ter uma voz saudável. Aquecimentos, desaquecimentos, ou seja, tudo isso, para eu fazer minhas últimas considerações, que o cantor deve ter uma voz extremamente saudável, extremamente longeva, porque a carreira de canto lírico realmente começa um pouco depois, quer dizer, cantores muito jovens não vão conseguir cantar o seu repertório para o seu FAR muito no início. Vai demorar um pouco, talvez, para eles cantarem. Então eu tenho que fazer com que esse cantor cante um repertório adequado à sua voz, ou seja, à sua idade, e depois ele ir mudando à medida que ele vai ficando mais velho e tendo mais, como eu vou dizer, mais controle sobre um repertório mais robusto.
Então é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês sobre o canto lírico contemporâneo. Tem uma lista de subregistros no meu livro e se você quiser ler, é muito fácil. É só você acessar a descrição aqui do vídeo, entrar em contato com a nossa equipe. Eu queria agradecer à nossa equipe, ao PROAC, o edital 39/2021, por essa oportunidade. E queria agradecer a você também que ficou assistindo a aula aqui comigo. Espero que eu tenha estimulado você a estudar canto lírico. Um beijo do seu maestro.